Aleluia. Então, amados, vamos fazer uma consonância aqui com o livro do profeta Daniel e o livro de Apocalipse, certo? Então, no livro do profeta Daniel, vai ser justamente a questão de que nós temos, no capítulo 2, versículo do 1 ao 28, a gente vai ter a minha Bíblia aqui, eu estou usando a King James, chovendo muito, né? Aqui é inevitável, num tempo de chuva, ter uns mosquitinhos, alguma coisa assim. E vamos pegar a passagem básica aqui, o Apocalipse 7:17, que diz assim: Pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será o seu pastor, e os conduzirá às fontes da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Então, amados do Periscope aqui e do Facebook aqui, vamos lá. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A gente vai fazer sempre essa miscelânea do profeta Daniel com o livro de Apocalipse, porque os dois têm coisas proféticas e apocalípticas. E a gente hoje vai falar sobre o sonho de Nabucodonosor e o significado da palavra escatologia. Na teologia, nós chamamos as doutrinas das últimas coisas como escatologia. Por isso é que eu estou aqui para te dizer, né, que escatologia é a doutrina das últimas coisas ou dos últimos acontecimentos. Isso vai incluir, inclusive, o inferno, a doutrina do inferno, certo? Então, Nabucodonosor, o sonho que foi esquecido. Veja a situação. Nabucodonosor foi um rei da Babilônia, um dos reis da Babilônia. Ele foi um rei muito poderoso e ele chegou e disse o seguinte: eu tive um sonho, certo? Até aí tudo bem. Conte o sonho. A Bíblia não fala isso, né? Conte o sonho. Ele dizendo: não, tudo bem. Só que eu não me lembro do sonho. Como assim, rei? Conte o sonho. Não, eu não me lembro. O sonho fugiu da cabeça. É o que o texto, pelo menos, afirma que deu branco nele. Coisas humanas. Ele não estava fazendo nada de propósito e dizer, eu vou pegar esses magos agora. Não. Ele simplesmente sumiu. Quer ver? Vamos ver o texto. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo do 1 ao 28. A gente vai ver que o sonho sumiu, né? Tá aqui no versículo 5, ó. No 4 ele diz: os caldeus, os astrólogos passaram a falar em aramaico, lhe garantiram: o rei vive para sempre. Conta, pois, o sonho que tivesse o teu servo, e nós o interpretaremos aqui para você. Tudo bem. Até aí, tudo bem, que a Bíblia realmente diz. O profeta que teve um sonho diz lá no livro do profeta Jeremias: conte o sonho. Só que ele não era profeta, ele era o rei, então ele podia pedir o que ele quisesse. Então o rei afirmou aos seus conselheiros e astrólogos: esta é a minha decisão. Se não me contardes o sonho que tive e a sua correta interpretação, mandarei que sejais partidos em pedaços. E as vossas casas se tornarão em monte de entulho queimado. Tão bonzinho ele, né? Entretanto, se me revelardes o sonho e seu significado, recebereis de mim melhor recompensa. Aí ele disse, só que falaram de novo. Conta-nos. A majestade conta o seu sonho. Aí ele disse, já percebi que na verdade quereis ganhar tempo. Porquanto temeis o que decretei fazer-vos. Agora, se não me contar o que sonhei, recebereis a mesma sentença, pois preparaste palavras fraudulentas, mentirosas e malignas, para dizer na minha presença,
na esperança de que o tempo se encarregue de acalmar a situação. Portanto, sem demora, contai-me o que sonhei. Olha só o que ele estava dizendo. Contai-me o que sonhei. Portanto, contai-me o que sonhei, a fim de que eu tenha certeza que sois capazes de desvendá-lo corretamente. Então, no 2 ele diz assim: o rei disse: eis que tive um sonho e eu estou muito aflito para saber o que sonhei. Então, o sonho sumiu, desapareceu, né? Então, no segundo ano do seu reinado, o rei Nabucodonosor teve esse sonho. E ele queria saber a interpretação desse sonho. E agora? Todo mundo tremeu e disse: não tem ninguém que possa interpretar o sonho do rei. E essas coisas são coisas de deuses. Tudo plano de Deus, né? E aí está a questão. Como é que eu posso dizer um sonho, a interpretação de um sonho? Porque na Bíblia tem símbolos, né? Tem também na tradição, tem símbolos de que quando você sonha com polícia, por exemplo, é autoridade, alguém está, né? Alguma coisa referente à autoridade vai chave, autoridade também, oportunidade, e etc. Sem símbolos e tal. Você pode dar a ideia à pessoa do que ela sonhou. E sonhos são simbólicos, visões são literais. Aí é outra coisa. Mas é interessante. Por quê? Ele sonhou e esqueceu do sonho. E agora estava ruim. Ele mandou chamar os sábios, que eram astrólogos, cientistas, né? Tudo, tudo. E na época era chamado de magos, né? Eles sabiam fazer pólvora, eram mágicos, ilusionistas, eles tinham essa capacidade de pegar como em Moisés uma cobra, um cajado de pau e transformar numa cobra, numa serpente. Só que Moisés fez realmente um sinal, né, diferente. Moisés fez um sinal, e nesse sinal que Moisés fez, a cobra de Moisés engoliu a dos magos. Aí por isso que eles. A gente não está entendendo isso daí. Então vamos entender essa questão. O que ele estava chamando aqui são pessoas humanas, certo? Mas dotadas de ciências. Então, tudo bem. Ah, Nandinha, seja bem-vinda ao Periscope. Primeiro dia, né? Como os sábios não tinham condições de fazê-lo, foram todos condenados à morte. Nossa, do 9 ao 12 teve a condenação. Só que um belo jovem, né? Um belo jovem, ele chegou e disse assim, chamado Daniel, corajosamente ele veio e disse: o rei, me dê um dia. Quero um dia para orar. O rei disse: um dia? Não é difícil, né? Não vai mudar nada a sentença, mas não mate ninguém nesse dia. Tá bom. Fechado. Eu estou interpretando aqui, estou dando a interpretação. Tudo bem, beleza, bacana, Daniel. Você tem um dia. Ele chamou 3 jovens, que aí a gente pode definir como o primeiro culto jovem, primeiro círculo de oração de mocidade, o que você quiser nesse sentido de oração. É a base bíblica. Ele convidou os seus companheiros para orarem a Deus e Deus respondeu. Então, ele chegou do segredo de Daniel em sonho, em 2:17 até o 19. No seu sonho, Nabucodonosor viu uma grande estátua. E ele tinha esquecido disso, viu? A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seus braços de prata. Vocês vão entender que tem tudo a ver com a escatologia. O seu ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em partes de ferro e em parte de barro, está lá em Daniel 2:32 ao 33. Enquanto o rei contemplava a estátua, uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, aleluia, isso é manto, foi arremessada contra os pés da estátua e ele para baixo, sem seus destroços espalhados pelo vento. Então, veja, ele tinha uma estátua.
Ele tinha todo um raciocínio e foi destruído tudo. Eu acho que o susto muito grande do rei, ele deu essa concepção de que não tinha, assim, aliás, causou um impacto tão grande nele que ele esqueceu, meu Deus, né? Aí, a revelação da interpretação de Daniel. Daniel chega e diz: o rei, sonhei, lá estava orando e tive uma visão. Eu quero que o senhor me diga que foi porque foi o que Deus disse que o senhor sonhou. Olha que Deus maravilhoso. Aí é onde vem o versículo que eu vou dizer aqui. Capítulo 2 de Daniel, versículo 22. Quem é que conhece esse versículo aí? Se achar antes de mim, pode dizer. Daniel 2 e 22. Revela mistérios profundos e escondidos. Deus revela o oculto e o escondido. Essa parte B só. Aí é onde a gente está para entender que a cabeça de ouro, tu sonhou com uma estátua. Cabeça de ouro. Cabeça de ouro. Império Babilônico, de 605 a 539 AC, antes de Cristo. Beleza? Ah, beleza. E o rei? Oxe. Aí ele começa a vir na mente dele peito e braços de prata. Estátua desse jeito assim, né? Império Medo-Persa, 539 a 331 antes de Cristo, está na sequência. Depois do seu reino, vem outro. Ventre, coxas de cobre. Ventre, coxa de cobre e Império Grego. 331 a 168. Perna de ferro, Império Romano, que foi de 168 AC até 476 AD. Né? Então, pés de ferro e barro, futuro reino do anticristo. E a pedra. Meu Deus. Os materiais empregados nas partes das estátuas apresentavam a degradação moral e espiritual no mundo, né? Indo sempre a pior. Então, questão política vai de mal a pior. Vocês podem ter esperança, votem quem você acharem melhor, a ideologia do país, mas a profecia, quando tiver que ser cumprida, vai ser cumprida sem sua ajuda mesmo. Nem se preocupe. Não vai ter para onde correr. É de mal a pior. Certo? Então, amados, vocês que estão aqui nos acompanhando, né? Nos acompanhando aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós que somos espirituais, devemos constantemente estar em oração e cumprir os nossos deveres cívicos desta terra e da futura. Não pensem que Deus não vai cobrar por alguém ser omisso. Ah, tá assim, e que acabe com tudo e arrase com tudo. Não, você tem que divulgar amor, independente da situação. Certo? Alexandra Bispo, Deus abençoe por ter curtido. Deus abençoe. Jesus tem um plano na sua vida. Do ouro e barro, quem porá o ciclo e tudo mais, no final do ciclo todo, que é a pedra que vem e quebra, é o Senhor Jesus. Então, o reino de Jesus Cristo, 1 Coríntios 10, 4, 1 Pedro 2, 4 e Atos 4, 11. Sua manifestação foi sobrenatural e impactante. Ele dará o domínio que encherá toda a terra, suplantando todas as coisas, os grandes monarcas da terra. Seu reino será extraordinário,
como veremos mais adiante, tá bem? Então, muito, muito bonito, né? Vai ser tremendo. Então, Daniel é honrado através da promoção. Daniel foi exaltado porque, nossa, eureka! Você é o cara, Daniel. Daniel olhou para ele e disse, eu não quero nada. Ele disse, mas você vai receber promoção. Deus tem promoção aqui para você hoje. Viu? Aleluia. Apareceu a palavra promoção, tome posse aí. Se você crer, você vai ser promovido. Daniel foi exaltado acima de todos os sábios do reino. E Nabucodonosor pôs como governador sobre toda a província da Babilônia. Aleluia. Olha só que maravilha. E aí vemos que a província da Babilônia, Deus foi honrado e adorado através dos seus servos lá em 2:47. Inclusive, Daniel não parou de orar, mesmo quando teve a divulgação do edito, que era para ele parar de orar. E ele disse, parar de orar jamais. Quem dera que o povo de hoje fosse assim, né? Mas, de qualquer forma, principais fatos escatológicos, vamos lá? Esse daí é um deles, que falta chegar ao reino do anticristo. Você sabe que o Império Romano foi da época até a época de Jesus. Hoje tem a Igreja Romana, que eu discordo chamar ela de católica por alguns pontos que eu percebo que ela não se enquadra. A igreja, a palavra católica significa universal, ou seja, nenhuma igreja tem o direito de ser chamada assim. Na minha concepção, só a igreja de Jesus com I maiúsculo. Opinião minha. Mas ela tem esse nome, eu costumo chamá-la de Romana Teolite. Deus abençoe lá no Periscope. E o que acontece, amado? É o seguinte. Israel, o relógio escatológico de Deus, plano divino da revelação de Israel. A vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja, o rapto, né? Está lá em 1 Tessalonicenses 4:17. A grande tribulação, Marcos 13, do 19 ao 23, Mateus 24, 21. O julgamento das nações, Joel 3, 2, 14. O milênio, certo? Vai ser em Isaías 2:2, Apocalipse 20, 2, 4 e 6, o juízo final, Salmo 9:7, Eclesiastes 12:14, 2 Pedro 3:7, 9 céus e nova terra, Apocalipse 21, do 1 ao 8. Então vamos lá. Israel é o relógio cronológico da vinda de Jesus. Certo? Então, olhem para Israel. Sempre. Seja com a visão em Israel. Sempre observando o que está acontecendo lá. Rumores de guerra e tudo mais. Querem fazer aliança com Israel. Querem acabar com Israel. E quem dominar a cidade de Jerusalém terá o domínio e o controle do mundo. Tem uma profecia que diz isso, certo? Então, amados, nesse raciocínio que a Jerusalém vai ser a capital, Og e Magog vão guerrear para conseguir este poder, certo? Então, são as nações que vão guerrear. Então, quem está fazendo aliança com Israel hoje? Se bem que Israel, quem levou para lá foi a ONU, não foi Deus. Deus permitiu, mas ainda Deus não levou Israel para lá. E como eles anteciparam, Deus vai ter que dar um jeito, que ele sabe como fazer, para fazer esse encaixe bíblico, né? Que diz na profecia que levaria e tudo mais depois de confessar. Vocês não me verão mais até que diga o bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia, né? Então, assim sendo, nós vamos falar agora sobre o arrebatamento, né? Então, vamos lá. As coisas. O arrebatamento. Principais eventos escatológicos, né? Em ordem cronológica, para a gente
não se aprofundar muito e o vídeo ficar muito longo. Vamos falar até a ressurreição dos mortos. Olha só. A vinda de Jesus, arrebatamento, é o rapto da igreja. Está em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 17. Diz assim: logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Detalhe: ninguém sabe quando vai ser. Então você já tem que estar pronto. Olha só. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, vai ser tocado um chofar no céu. Beleza? A voz do arcanjo é a voz de autoridade. Não dá tempo de chamar todo mundo, como a gente vai ver lá em 1 Coríntios 15. É num abrir e fechar de olhos isso que vai acontecer. O próprio Senhor descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo e os não mortos, e os que foram mortos sem Cristo. Juízo final, vão esperar até o juízo. Esses daqui vão ressuscitar primeiro, para ir logo com Jesus. Não pense que Jesus não quer você com ele. Jesus quer você com ele, mas depende de você ficar aqui na terra e continuarmos a missão dele até ele chamar a gente no arrebatamento. A palavra, muitas religiões falam sobre este acontecimento chamado arrebatamento e dizem umas que é mentira, e é muito perigoso pensar isso porque está aqui, a gente viu, né? Aqui no texto, é Bíblia, mas tem umas que dizem, não é arrebatamento não, é o fim das coisas. Bom, se fosse o fim das coisas, a palavra seria Thanatos, que é morte, que é separação. Ou, outra palavra em grego, para final. Mas não diz final, diz harpazo. Rápido. Tirado com violência. Subitamente. Então, arrebatamento. E aqui é o arrebatamento da igreja convertida. Detalhe. Há umas heresias que começam sempre com uma interpretação. Vai dizer que não é no meio da grande tribulação. Tome cuidado para não ficar. Depois da grande tribulação. Tome cuidado. Tome cuidado. É muito perigoso isso. Certo? Então, esse daqui é o primeiro. Tem uma introdução já. E tem um primeiro. Está lá no YouTube. E tem esse daqui é o primeiro para mim estar dando a introdução do livro de Daniel, para você entendendo o que a gente vai falar, certo? Então aqui tem um assuntos bem, bem marcantes. Depois vai vir a grande tribulação, né? Porque Jesus tira a igreja, para a igreja não sofrer. A igreja já está sofrendo o princípio das dores de parto, que é você ver os acontecimentos que você está vendo e você às vezes não pode fazer nada no seu orar e você geme, vê gente drogada, gente se matando e tudo mais. Isso não foi da vontade de Deus e sim do homem, que deu legalidade ao anticristo. Deus jamais quis isso. Deus queria, sabe o quê? O homem do paraíso sem pecar. E se ele privar, como é que seria um homem inteligente? Deus deu inteligência, você não vai usar? Tem que usar, tem que saber. Deus quer crescimento, crente. Deus quer crescimento. E vamos lá. Agora, a salvação é para mim, sou pastor, é só para os crentes? Não, os crentes são crentes porque primeiro foram pecadores. Eles eram pecadores, sujos, malfeitores, pessoas ruins, gente mentirosa, falsa. Esses eram chamados pecadores ou ímpios.
Ímpio é o herege, ele além de ser pecador, ele gosta de pecar, né? Então, vejam aí como vai ser. Então, amados, a grande tribulação está lá em Marcos, capítulo 13, versículo 19 a 23, Marcos. Nosso irmão Marcos 13, do 19 ao 23. Pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve desde que Deus criou o mundo e até agora, nem nunca mais haverá. Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos por ele escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Muitos têm se falado sobre esses eleitos aqui. Os eleitos são eleitos porque confessaram a Cristo. Só isso. A eleição é feita na pessoa de Jesus. A gente não tem mérito nenhum para ser eleito. Entendeu? Se todavia alguém lhe anunciar, eis aqui o Cristo, ou ali, ele está ali, olha, fulano é Jesus Cristo, tem um já dizendo que é aí e não são, viu? É anticristo. E logo, não deis qualquer crédito, né? Tem gente aí que se veste até de Jesus, aparece na televisão e diz, vou orar meu pai, ó meu pai. Não deis crédito nenhum, é a palavra de Deus que está dizendo. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais, milagres inclusive, certo? Só que o milagre do falso profeta é sinal, não é milagre, porque não vem da parte de Deus. Vem de demônios e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos, porque não é possível que eles estão de cara na Bíblia, na oração, na consagração. Deste modo, estais vigilantes, pois sobre tudo isso vos aviseis com antecedência. E tem também Mateus 24, 21, que fala da grande tribulação. Vamos ver lá em Apocalipse, um versículo maravilhoso que fala de Apocalipse. Vocês prestem atenção nos detalhes que eu vou dar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Nananã, nananã. Ok. Apocalipse 2:10. Não temas nada do que estás para sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados. Sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte e eu darei a coroa da vida. Certo? Vamos continuar aqui. Apocalipse 3:10. Porque deste atenção à minha exortação, quanto suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá ainda. Aí alguns dizem, mas aqui não é a carta da igreja de Filadélfia? Já veio tribulação. Não é esta tribulação. A tribulação que fala aqui, no contexto, certo? É uma tribulação sem tamanho. Nunca houve, nem haverá. Que virá sobre o mundo todo. Era só sobre a igreja de Filadélfia? Não, tá vendo aqui o texto? Que virá sobre Apocalipse 3:10. Que virá sobre o mundo todo para pôr a prova os que habitam sobre a terra. É para ímpio e para justo. Só que tem uma coisa, quem é a igreja? Eu falo justo porque justiça independe de se ter religião, né? R.S. Lima, primeiro dia. Então, amados, eu quero abençoar a vida de vocês e dizer que a igreja esteja já pronta.
teve uma religião aí que marcou, duas, né, que marcaram, e depois inventaram, não, a gente não marcou, não marcou, marcou sim. Na história dessas igrejas, elas marcaram, se eu não me engano, de cerca de 3 vezes, e Jesus não veio, claro. Mas inventaram uma mentira que diz, ele veio invisível com a auréola, mas ninguém viu. Deu um bafafá na época, irmão. Deu uma dor de cabeça da mentirada desse povo, que até hoje eles estão queimados. Ninguém acredita mais. Só eles que não enxergam isso. Né? Só eles que não enxergam isso. Agora, eu sou daquele que examino as profecias, sim, tranquilamente, tudo mais. Mas eu peço a vocês que façam uma análise. Não receba esse povo em casa, não. O que é isso, pastor? Tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. 2 João. 2 João. Ou é 3 João? Tá aqui. 2 João. Só é o capítulo só é um capítulo. Versículo 9. Todo aquele que permanece no ensino de Cristo, mas acredita que está indo além dele, não tem Deus. Entendeu aí? Bruna Santos, seja abençoada em nome de Jesus. Porquanto quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também tem o Filho. Vocês já estão entendendo quem é. Se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, que Jesus é o Filho, que tem o Pai, que tem o Filho, não, a gente só tem o Pai. Aí, Jesus é um profeta comum. Aí vocês dizem assim, vocês fazem isso aqui, ó. Trouxer essa doutrina. Não recebam nas reuniões e nas suas casas, tampouco o cumprimento. É o que a Bíblia está falando. Não cumprimento. Não quero conversar não. Vá passear. Não cumprimento. Não receba em casa. Não é apologia à violência, não. É porque a Bíblia já fala para não puxar a conversa. A ideia é essa, não puxar a conversa. Não receba em casa, porque depois que entranha, meu amigo, para tirar, você roda. Você roda. Então, amados, aqui na Grande Tribulação terá o julgamento das nações e mais na frente a gente vai falar sobre o milênio, juízo final. Aqui a gente vai ficar, porque a gente ainda vai percorrer muito sobre a Grande Tribulação. Então, amados, tchau, tchau. E aqui a gente encerra essa aula. E aos poucos eu vou falando e vocês vão absorvendo. Amém, amados? Então, a paz do Senhor e até a